Oi, e aí, Guilherme? E aí, tudo bem? Tudo certo? Certo. Oi, Valentina. E aí? Tudo bem? Oi? E aí? Bom dia. E tá afim de jogar? Ô, eu quero, velho. Chama. Vai. Você começa. Tá bom. Minhas cartas tá bom, hein? Vai, sua vez. Minha vez? Tá. Vocês sabem alguma novidade, alguma curiosidade? Ô, pior que não. O cara tava estudando, né? Aí eu fiquei sabendo que, tipo assim, soldados romanos, eles eram pagos por sal. Aham. Cara, tipo assim, os caras eram pagos por sal porque o sal era muito difícil de ser obtido, sabe? Não é igual hoje que tem máquinas de sal. Aí, o sal era uma coisa, tipo assim, muito valiosa para eles. Aí por isso eles eram pagos por sal e por isso se chamava salário. Oi, que interessante. Da Roma Antiga, se eu não me engano, eu lembro que teve dois triunfos, que foi o primeiro e o segundo. O primeiro era governado por Júlio César, tipo, a Assembleia formou esses dois triunfos, que o primeiro foi formado por Lepídio, Júlio César, e o outro não me veio à memória agora. E foi uma ótima estratégia, por causa que Roma era muito grande. Eles estavam precisando dividir, e dividiram com eles três. E tava dando tudo muito certo. Só que as pessoas brigaram muito por poder, cada uma queria mais terra que a outra. Eles acabaram se matando. E quem ganhou essa briga foi o Júlio César. E Júlio César foi um grande governador. Trouxe alimentos pelo Egito, que eles fizeram um acordo que o Egito dava alimentos e Roma dava proteção pro Egito. E isso é bem interessante, que eu lembro. Falando nisso, tipo, o Júlio César, ele dava alimento, ou quer dizer, o Júlio César pegava alimento lá do Egito, né? E ele dava pros plebeus, né? Aí isso deixou os plebeus felizes, porque eles estavam querendo sair de Roma, não é? Ah, então, eu vi um caso disso uma vez, que era tipo, os plebeus não gostando dos patrícios e vice-versa. E tipo assim, nenhum gosta nenhum dos dois. Os plebeus, eles naquela época ficaram muito bravos, porque tipo assim, a única coisa que separava ele de ser um patrício é que o patrício tinha posse de terra. Então, por causa disso, ele tinha poder político, podia fazer votação, podia ser tipo um imperador. E os plebeus ficaram muito putos com isso e fizeram alguns protestos, assim, revoluções. Que teve uma que, se eu não me engano, foi que eles fugiram para um monte do Império, que era Aviranto, eu acho o nome, e tipo se recusaram a participar de uma guerra que estava tendo. E isso já colocou uma pressão maior nos patrícios. E teve uma outra também que os plebeus eles ameaçaram sair de Roma, fundar uma nova cidade só deles, e colocou os patrícios numa posição muito pior, muito ruim, né? Então eles criaram as leis das 12 tábuas, eu acho, que envolvia várias outras leis que davam um pouquinho de poder para os plebeus. Tipo, eles podiam casar com patrícios, tinham o poder de vetar votos, e isso acalmou um pouquinho eles, mas eles não queriam dar muito poder, né, para tipo, eles não ultrapassarem os patrícios e acabarem ferrando com eles. Falando nisso, tipo assim, os plebeus começaram a ter mais, conseguir formar leis, né? Sim. Eles deram um pouco mais de poder. Inclusive, eles formaram aquela lei lá, acho que é licívia. Sim, eu Eles fizeram acho. várias leis. É, Cada uma, tipo, dando vantagem pros plebeus. cara, tipo assim, eu tenho uma curiosidade, que é tipo, os plebeus, eles conseguiam fazer mais leis do que os patrícios. Ah, é. Porque os plebeus, quando eles queriam uma lei, eles se juntavam todos e todos concordavam Verdade. para essa lei. Tipo, essas leis favoreciam eles. Tipo, eu lembro de uma lei, se um patrício
tiver relações sexuais com um plebeu e fazer um filho, esse filho antigamente ele não se tornava patrício, ele vira plebeu. Agora, se acontecer isso, ele virava patrício. Isso é interessante, bem legal. E outro fato que eu acho bem interessante da Roma Antiga era aquele lugar onde eles gladiavam, Assim, o Coliseu. Então, cara, o Coliseu, tinha muitos eventos, shops lá. Tinha, tipo, lutas de gladiadores. Eles faziam julgamentos para as pessoas decidirem o destino dos bandidos. Eles também executavam pessoas. Aí era tipo uma atração, as pessoas iam lá para assistir. Aí uma coisa muito legal é que, tipo assim, para as pessoas não morrerem, para perdoar as pessoas, eles faziam assim. E para as pessoas morrerem, eles faziam assim, ó. Entendeu? Aí isso aí era muito legal, porque era assim que eles votavam. alguma coisa da política do pão suco. Sim, já ouvi falar disso aí. Você já Eu ouviu falar? lembro, um dia eu tava estudando, né? E eu ouvi falar dessa política que ela fez o Império Romano, tipo, ter uma grande aceitação. Porque nesse Coliseu que você acabou de explicar, tipo, aconteciam muitas atrações para os plebeus. Por quê? Porque o César, o imperador na época, ele fez uma política do pão e circo, que você acabou de falar. Eles davam essas atrações para as pessoas, essas atrações, e depois davam pão, davam comida para elas, para, tipo, se elas tivessem algum problema em relação ao império, ao imperador, ou alguma relação à política, elas simplesmente esqueciam e falavam: nossa, meu imperador me deu comida e diversão, acho que ele é bom. Esse é meu prefeito. Esse é o que acontecia. E isso, tipo, durou vários anos também. Só que isso durou muito tempo, até que, tipo, o Império Romano cresceu muito, 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 foi conquistando cada vez mais terra e, tipo, ficou gigantesco. Aquele império era imenso, maior. Só que isso também gerava muito prejuízo, porque, tipo, como era uma área muito grande, eles não conseguiam pagar tipo, para urbanizar o local, para ter melhores condições de vida. E também eles não conseguiam pagar muito bem, tipo, os militares que ficavam nas fronteiras por causa dos bárbaros. E esses bárbaros, eles eram, tipo, povos que não sofriam eles não sofriam da romanização, ou seja, eles não tinham a cultura, não tinham a religião de Roma, eles eram, tipo, vários clãs espalhados em volta de Roma que tinham suas próprias leis, religiões, e eles eram muito selvagens. Então o império, eles tinham que controlar esse povo para eles não invadirem Roma. E acabou que eles conseguiam até o tempo, só que quando chegou essa crise do império não conseguir mais pagar as coisas, eles tiveram a ideia de, tipo, parar de expandir. Só que isso foi muita burrice, porque expandir era o que fazia eles terem dinheiro. Tipo, provinha tudo da expansão deles. Escravidão, né? Então, eles conseguiam muitos escravos dessas terras. E com isso eles pararam e não tinham mais dinheiro, os escravos foram virando plebeus e foi ficando sem gente na agricultura, então eles acabaram não tendo comida também. E os plebeus ficaram muito putos com isso. E foi nesse mesmo tempo que em uma região lá que hoje é a Palestina, nasceu Jesus Cristo, que era tipo o Messias da religião cristã. E ele ficou muito popular entre as classes populares, porque tipo, ele prezava pelo amor ao próximo, um negócio de paz lá e tipo, igualdade entre os homens. E os plebeus, eles não tinham igualdade entre os patrícios. Então, tipo assim, eles ficaram muito animados com essa nova religião, que era totalmente diferente das religiões que tinha no Império Romano, que era tudo politeísta. E a cristã não, era monoteísta, tinha só um Messias. E foi ficando cada vez mais popular, e o Império Romano passava por crise, não conseguia pagar. As fronteiras foram ficando mais fracas por causa
dos militares que não tinham pagamento, não tinham nada, e os bárbaros conseguiram invadir. E foi isso, esse foi sendo o fim do Império Romano, resumidamente. Os bárbaros eram só um ou tinham vários grupos de bárbaros? Não, tipo assim, era como cada tribo separadamente. Tinha vários bárbaros, tipo, tinha os tinha os hunos, os osogrodos ou visigodos, eu acho. Cada um tinha, tipo, suas leis, suas crenças e cada um era por si. Cada um por si. Um dos mais famosos bárbaros que tinham eram os vikings, né? Eles foram bem famosos por dominarem Roma e tal. Aham. Cara, então, tipo assim, também, como o cristianismo, ele começou a ser expandido, as pessoas não queriam mais matar as outras pessoas. Eles estão percebendo que matar é errado, que a pessoa tinha uma longa vida pela frente ainda. Sim, Podia ajudar mais a sociedade. verdade. E aí, tipo assim, aí os bárbaros começaram a fazer esse trabalho, né? Tipo, eles começaram a entrar nos lugares dos soldados romanos. E, tipo, os soldados romanos que eles eram contra isso, eles vão se tornando a favor do cristianismo. Que eles não acreditavam em Jesus, Deus. Eles começaram a acreditar, os próprios líderes começaram a acreditar e isso daí foi afundando o Império Romano. Sim, verdade. O Constantino, né, foi um bom exemplo de um imperador que era cristão. Hein, vocês já ouviram falar sobre a relação da Cleópatra e do governador Júlio César? Não. Então, uma vez a Cleópatra marcou um encontro com o governador, deu um tapete para ele de presente. Quando ele abriu, ela estava enrolada no meio dele. E ela acabou tendo um filho com ele. O nome do filho dele... Sim. O nome do filho dele era Ptolomeu XV César. Entendeu? Uau. Ela chegou a morar em Roma, mas voltou depois do assassinato do Júlio César. Anos depois, ela conquistou o coração de outro poderoso de Roma, Marco Antônio. Ele chegou a morar em Alexandria e também tiveram uns filhos juntos. Ptolomeu também Filadélfia. Legal. É verdade. Então, ela ficou com do primeiro triunfo, ela ficou com Júlio César, e do segundo ela ficou com Marcos Antônio. Os dois, o pai e o filho. Só que o primeiro triunfo, o Júlio César ganhou a disputa. Já no segundo triunfo, o Marco Antônio perdeu ela. Isso que é bem interessante. Dela, se não me engano, eu não tenho certeza, mas acho que ela perdeu, ela morre, se não me engano. Na verdade, tipo assim, meio que ela tava lá com o Marco Antônio. E aí Peraí. Ah, tá. Aí o Augustus, ele meio que... Ele não gostava dela. Aí ele foi lá atacar. E, tipo assim, tem um fato bem curioso, que é como se fosse Romeu e Julieta do Egito. Que a Cleópatra, ela teve que se distanciar do Marco Antônio. E o Marco Antônio ficou sabendo que a Cleópatra tinha morrido. E a Cleópatra ficou sabendo que o Marco Antônio tinha morrido. Aí os dois se mataram porque acharam que o outro tinha morrido. Eles ficaram protegidos dentro da base deles, na segurança. Aham. Não se uniram, daí eles... Verdade. Os dois morreram. É isso aí. Isso que é... Eu vi no livro, que eu li o livro que falava a história dos dois, né? Tipo, ela se matou comendo uma planta venenosa, se não me engano. E bem quando ela se matou, Marco... Esse carinha aí, que eu não lembro o nome, chegou lá e viu ela morta. Tipo, bem na hora, antes dela morrer. Tipo, ele viu ela e ele se matou também. Só que eu não sei como ele se matou. Cleópatra e... os dois. Outra coisa que eu lembro bastante sobre o Coliseu, sobre a Roma Antiga, o Coliseu eu lembro que as pessoas pegavam... Os dois. Outra coisa que eu lembro bastante sobre o Coliseu, sobre a Roma Antiga, o Coliseu eu lembro que as pessoas pegavam...
pegavam tijolos, materiais e utilizavam para construir suas próprias casas. Se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu descobri que a Cleópatra ela não se suicidou por uma planta venenosa, foi sim por uma picada de Eu li errado. E tipo assim, algum lugar tem alguma coisa, outro tem outro, ninguém sabe muito bem da verdade. Não, o Coliseu realmente, tipo assim, as pessoas estavam tão pobres, que elas pegavam os tijolos do Coliseu para reformarem sua própria casa. Também teve um papa que ele autorizou a retirada de Minas, eu acho. Não, foi muito próximo. De tijolos, eu não lembro exatamente quantos, para construir uma igreja. Vem, Dani, vem então, vamos. Era bem grande. E, cara, o Coliseu, ele é muito grande. Ele tem 48 metros de altura. Gente. Se tivesse a mesma quantidade de tijolos, ele era muito maior. Então, por isso que, tipo, ele não é completo, ele tem tipo uma rachadura assim, não tem nada, porque os caras tiraram. Sim, foi por causa disso, foi por causa dos tornados que teve na época. E o Coliseu, ele só não foi tipo, mais destruído ainda por causa que teve um Papa, que ele ficou sabendo da importância da história, da importância cultural que ele teve, e fez restauração. Senão, o Coliseu não daria só um foco. Mas hoje em dia ele não tá muito bem, né? Hoje a Itália, atualmente, ele deve estar... Eu sei que ainda tem Coliseu lá, mas tipo... Eu acho que as pessoas nem entram mais, porque pode cair tudo, né? O Coliseu tem uma coisa que eu não falei. Teve um tempo que as pessoas estavam morando dentro do Coliseu. Tipo, lá tinha oficinas, lá tinha casas, tinha comércio. E, inclusive, teve uns caras lá de uma família rica, teve várias dinastias que controlaram o Coliseu como se fosse uma cidade. Eles eram tipo governadores, assim, e eles faziam leis lá, um monte de coisa, como se fosse uma cidade. Eu também sei de que, tipo assim, o Império Romano, ele foi construído, tipo, em 7 montes diferentes. Só que eu não sei o nome de todos, eu só sei o nome de um, que foi o Avirantino, onde os plebeus fizeram uma revolução lá. Mas, tipo, se você vê no mapa e tal, você vê que, tipo, que é certinho o Império Romano, ele é, tipo, em 7 morros mesmo, ele é construído. Caraca, que legal. Ah, tem uma coisa. Cara, tem uma teoria de que dentro do Coliseu eram feitas simulações de batalhas navais. Só que, tipo assim, isso não é comprovado. Mas tem vários desenhos de navios, assim, dentro do Coliseu, e águas, e um monte de pessoas, assim, vendo. Sim. Não sabe, não tem certeza, realmente.